entra ao vivo. Estamos ao vivo. Então, né, depois de 27 minutos de atraso, pedir vai começar, desculpa a vocês que estão nos assistindo. Né? Infelizmente, né, essas novas tecnologias acabam atrapalhando a gente um pouquinho, né? Ainda mais com pessoas tão distintas em vários cantos do mundo. A Diversidade Religiosa da Paraíba, agradecer a você que está assistindo a gente com todo carinho, né, esse projeto pensado para que vocês reconheçam aqueles e aquelas que transformam aqui o estado da Paraíba num lugar, né, que luta contra a intolerância religiosa e levanta a bandeira da igualdade. Então, hoje comigo, né, falando um pouquinho sobre a teologia da libertação, a gente tem o querido Josinaldo Dantas, né, que vai daqui a pouco se apresentar para vocês, e o querido Ivaldo Lima. Né? E, queridos, sejam muito bem-vindos. Né? Aqui é a casa de vocês. O Josinaldo, querendo ou não, já é prata da casa, né? Muita gente o conhece, né, dessas caminhadas das militâncias sociais, mas eu vou passar a bola para que vocês possam fazer a priori uma apresentação, falar com o pessoal proposto pela gente, tá certo? Ivaldo, por favor. Começa por mim? Saulo, tá picotando o teu áudio, mas eu acho que você me chamou. Para quem não me conhece, sou Ivaldo Lima, sou radialista, aluno de teologia, milito nessa área da teologia da libertação há muito tempo, minha formação bíblica, e eu posso dizer até teológica também, é dessa corrente da teologia da libertação. Me identifiquei muito, Saulo, porque ela é o que, na minha leitura, é o que mais se aproxima do Evangelho de Jesus Cristo. Para mim, quando Cristo veio, o centro do todo o Antigo Testamento era Jesus, mas o centro da Boa Nova, o centro do Evangelho é o pobre. São os pobres, os excluídos. Então, essa linha teológica da teologia da libertação, ela faz com que você vivencie o Evangelho dessa forma que Cristo pregou. Então, eu me identifiquei muito com essa linha, milito nela, passei um tempo ausente, mas recentemente o diácono Josinaldo me puxou assim pela orelha e me fez voltar para o caminho, né? Para os do caminho, como a gente sempre tem o hábito carinhoso de chamar uns aos outros. Saulo? Saulo, acho que Saulo está tendo algum problema aí, diácono Josinaldo. Acho que você pode aproveitar aí, pelo menos para mim aqui está rodando dele. Então, pessoal, eu sou o diácono Josinaldo, da Arquidiocese. Fiz a opção, desde cedo, pela corrente teológica, a corrente da teologia da libertação, por opção e também por luta, por ter convivido desde cedo com meu pai, com muitos movimentos sociais, e por ter sentido na pele realmente a dor dos que sofrem, né? Então, milito nessa corrente. Até hoje participo em alguns movimentos sociais e faço a opção também de estar presente em algumas comunidades periféricas, no sentido de realmente contribuir nas organizações de conselhos de bairro, na organização do Conselho de Saúde Popular, de contribuir também numa consciência crítica, e estamos aí. Conheci de perto agora o nosso querido Saulo, e vejo também que é um militante nesta luta, que é libertador
também do contexto da diversidade religiosa. Então, é um prazer poder estar essa noite aqui, tratando desse tema Teologia da Libertação e Bem Viver. Queridos, vamos aproveitar então e já dar os encaminhamentos, né, da fala de vocês. Eu queria que vocês dois pudessem apresentar para quem está assistindo para a gente, né, qual foi a base da teologia da libertação, como ela surgiu, né, um pouco desse movimento histórico, e aí a gente vai desenrolando o fio da meada para falar de como ela está hoje em dia, tá certo? Então fiquem à vontade. Saulo, eu vou deixar essa parte do desenrolar mais com Josinaldo, mas eu queria só fazer uma observação, porque existe essa linha, essa corrente teológica que a gente fala que é a teologia da libertação, mas ela surgiu uma necessidade, não é, primeiro, demonizar, o pessoal tem mania de demonizar a teologia da libertação. A gente quer fazer esse exorcismo agora, né? Alinham muito a teologia da libertação porque ela tem uma filosofia marxista, comunista, o pano de fundo dela é isso. Na realidade, não tem nada disso. Aquela ala conservadora da igreja, infelizmente, ela viu um crescimento dentro de uma realidade da América Latina, viu essa corrente teológica. O que aconteceu? Assim como a teologia europeia teve que ter uma roupagem pós-holocausto, né? Como é que você ia falar para Deus, de Deus para aquelas vítimas do holocausto, né? Para as famílias, para aquelas pessoas sobreviventes do holocausto. Então, a Europa, a teologia europeia, ela teve que fazer uma roupagem dentro dessa corrente teológica delas que falasse de Deus para as vítimas do Holocausto. Assim como na América Latina surgiu essa corrente teológica justamente para falar de Deus para os excluídos, para os pobres, para os necessitados, mas não só falar, né? Defendê-los, militar ao lado deles. Não é só dizer Deus existe, é estar ao lado dele. É daí que essa vertente, que essa corrente ganha pujança. Essa questão da linha marxista. Não. Isso aí, na realidade, é um argumento fraco, por sinal, de uma ala conservadora que acha a teologia da libertação uma linha de como a gente não enxergasse o Cristo Salvador. Negativo. A gente mostra o Cristo Salvador, mas também a gente mostra o Cristo Libertador. Josinaldo pode falar com uma propriedade, até pela caminhada, o tempo de caminhada dele, o meu diácono Josinaldo pode falar com mais propriedade aí e corrigir caso eu tenha falado alguma besteira, viu, Josinaldo? Ivaldo realmente dá início em um ponto muito importante, Saulo. A teologia da libertação é uma teologia própria da América Latina, né? Até então, o que se tem era uma teologia europeia, onde a ideia do absolutismo era muito forte, onde a ideia de um Deus, às vezes, distante do sofrimento do pobre, ainda era muito forte. Então, a América Latina, ela agora tem a necessidade de despertar uma teologia que possa realmente ver ver o rosto de Deus no rosto dos pobres, né? Então, nos anos 60, essa corrente teológica ela ganha muita força na América Latina e principalmente no Brasil. Mas o surgimento da teologia da libertação, a gente costuma dizer justamente essa palavra que o Ivaldo coloca, né? A gente precisa desmitologizar o que de fato fizeram da teologia da libertação. A teologia da libertação ela surge justamente do Evangelho, né? Do Evangelho. A teologia da libertação, a sua base é o Evangelho, é a grande promessa do Cristo, é o reino de Deus, né? Justamente para dizer que a teologia da libertação não tem como fonte teórica Marx, não é.
A fonte teórica da teologia da libertação é o Evangelho, é o reino de Deus. Essa é a fonte teórica. Porém, quando a gente observa assim, quando de fato começa a teologia da libertação, né? A teologia da libertação é um processo construtivo e quando a gente observa, por exemplo, a construção da Rerum Novarum, né? Na Rerum Novarum, a igreja começa a se preocupar com a ausência do homem na igreja, né? O homem agora não tem mais tempo de vir à igreja, então o homem agora está presente aonde? Dentro das fábricas, das indústrias. E o tempo que ele tem agora é o momento de se reunir, de se encontrar dentro das fábricas. Para quê? Para buscar uma forma de questionar o seu tempo de trabalho, seu tempo, sua carga horária no trabalho. E a igreja começa a observar, de certa forma, essa organização dentro das fábricas. E a ausência mesmo destes homens na igreja. Então, começa, a partir da Rerum Novarum, esse envio de padres para onde? Para dentro das fábricas. Porque, de certa forma, há uma concepção de que esse movimento que está se gerando dentro das fábricas, de reuniões, de encontros, é um modelo de uma corrente religiosa. E, por isso, o comunismo ganha uma crítica muito forte, porque se tem a ideia de que o comunismo é um novo modelo de religião. E aí a própria igreja começa, de certa forma, colocar uma visão do comunismo, neste viés crítico religioso. Então, começa a partir daí, alguns padres serem encaminhados para dentro das fábricas. É o que nós chamamos de padres operários. E começa uma primeira leva desses padres operários para dentro das fábricas, e depois uma segunda leva. Nessa primeira leva, alguns padres, ao invés de voltar para a igreja, alguns padres foram presença da igreja dentro das fábricas. E aí eles começaram a vivenciar uma experiência, Saulo, de profunda do Cristo operário. E aí começou um movimento chamado Ação Católica Operária. Ação Católica Operária, que era um modo de ver o Cristo naquela realidade. Então se criou o método ver, julgar e agir. O ver do Cristo, julgar do Cristo, o agir do Cristo. E aí começou, de fato, a se gerar uma corrente teológica a partir desse olhar. Então, a teologia da libertação, ela vai ganhando força dentro do período da modernidade, da pós-modernidade principalmente, mas desse surgimento das indústrias, das fábricas, e com um olhar diferenciado. E a América Latina, no seu processo de industrialização, ganhou mais força ainda, tanto urbano, como também no campo, porque o campo estava acontecendo o êxodo rural e, ao mesmo tempo, a luta pela terra. Então, imagine, a América Latina agora ganha força, essa nova corrente teológica passa a ganhar também expressão de reflexão, e essa teologia, ela começa, essa nova forma de ver a presença do Cristo sofredor, tanto no homem do campo, como naquele do êxodo rural, ou o homem urbano, passa a gerar um desejo de organizar o povo por direitos. Então, vai surgindo aí as comunidades eclesiais de base, a partir deste olhar. E é importante, Saulo, que você colocou, assim, como foi que surgiu a teologia da libertação? É importante essa inversão de lugar, né? Na teologia europeia, o teólogo é o pensador, o teólogo é o que pensa, que escreve. Na teologia da libertação, não. Na teologia da libertação, o teólogo é a comunidade, são as pessoas, elas são, de fato, o ponto crucial, a fonte onde Deus se revela. Então, isso vai ganhando força. Então, no Brasil, ela surge aí, ela ganha força em 1960. Na América Latina, de certa forma, em 1958, já ganha uma grande força, porque existe essa grande figura, o Gustavo Gutierrez, que já é o pensador da teologia, da libertação, onde pensa uma teologia para os pobres, mas no Brasil ela ganha força em 1960, a partir do golpe militar. Depois, em 1970, com a ditadura perdendo força, agora a teologia da libertação ganha mais força na questão do direito de Estado.
e principalmente na questão do campo, né, da questão da agrária. Então, a teologia da libertação vai ganhando força nesses momentos. E, internamente, enquanto igreja, ela ganha força com o Concílio Vaticano II e, principalmente, na Conferência de Medellín, Medellín-Puebla, onde a igreja faz opção preferencial pelos pobres. Então, a teologia da libertação surge no Brasil e com força a partir desses momentos e com uma característica bem própria da América Latina e do Brasil. Esses são os momentos, assim, que, de fato, a teologia da libertação surge fortemente, né? Saulo, eu só queria aproveitar aí dois ganchos que no que o diácono falou, em relação ao Concílio Vaticano II, a importância, a gente vê ali o tratado, ou pacto, como muitos chamam, das catacumbas, né, diácono Josnaldo? Foi muito importante a conglomeração de bispos e padres que comungavam com essa corrente teológica, com essa forma de pensar o pobre, o excluído, né, os necessitados. Então, o Concílio Vaticano II, que depois já vem repensando Puebla e Medellín, como bem falou o diácono Josnaldo, mas eu acredito que a partir do pacto, ou tratado, como queiram chamar, das catacumbas, com o saudoso profeta dos pobres, Dom Helder Câmara, ali à frente, que alguns, inclusive, têm a ousadia de chamá-lo de o Bispo Vermelho, né, fazendo uma analogia à questão do comunismo, mas a esses a gente pede a Deus misericórdia. E o outro ponto que o Josnaldo falou, que hoje, né, Saulo, eu acredito que tenha sido providencial essa live hoje, porque hoje está completando 16 anos da morte da irmã Dorothy Stang. Ela, ali no Pará, ela lutava muito, muito pela questão do homem do campo. Eu vou usar esse termo para ficar mais, digamos assim, conhecido. Ela fazia parte da Comissão da Pastoral da Terra e ela combatia os grileiros, né? E ela chegou com o PDS, que era o Programa de Desenvolvimento Sustentável, Saulo, um programa fenomenal que até hoje ainda existe lá no Pará, que ela era manter a mata, tá certo? E embaixo da mata, no chão, seria justamente a questão da agricultura de sobrevivência, né? Só que isso incomodava os grileiros, os fazendeiros, porque eles tomavam posse da terra da União, vendiam já é ilegal, e a irmã Dorothy denunciava. E hoje completa 16 anos que ela covardemente foi assassinada, né? Os mandantes pegaram aí 30 anos, mas é só para registrar que hoje, dia 12 de fevereiro, né, completa aí 16 anos da morte dessa profeta, dessa profetisa, queiram falar aí, do homem do campo, né? Hoje eu até conversei com o diácono Josinaldo a respeito da data de hoje, que é muito importante para a gente que faz, que segue, que milita nessa linha da teologia da libertação, quão importante foi e até hoje é o testemunho da irmã Dorothy. E cada vez que uma profetisa dessa, que um profeta é abatido, morre, isso só motiva cada vez mais a gente militar. Ô, Evaldo, tá me escutando bem? Estou sim, Saulo, muito bem. Tem uma pergunta aqui do Eronides, né, do professor Eronides. Pronto. Você falou do Concílio Vaticano II, e aí o professor Eronides fez aqui uma pergunta. Eu vou botar na tela para que vocês possam ler e responder a ele, tá certo? Tá. Ele põe aqui. Agora a dúvida. Veja só, com o advento do Concílio Vaticano II, temos o surgimento da RCC. Houve um esvaziamento dos movimentos de base em detrimento dos grupos de oração. A dúvida é, a RCC sufoca outras manifestações diferentes dela? E o que você...
Saulo, para mim, a partir do Vaticano II... Oi. Deixa o diácono. Pode falar. Aqui dizer que a igreja iria, de fato, interromper que movimentos neopentecostais pudessem surgir dentro da instituição. Né? Esse movimento ele ia surgir de qualquer forma, porque a gente sabe, a igreja, uma instituição com uma carga histórica e com várias experiências, ela ia sofrer, de certa forma, e ia ganhar também um surgimento de vários movimentos dentro de si mesmo. Um dos movimentos é a renovação carismática, né? Eu diria que hoje a renovação carismática não é mais essa preocupação toda. A preocupação toda hoje é os novos movimentos, o surgimento de comunidades de vida, que se tornam tão independentes da estrutura eclesiológica em si, cada um com experiência diversa, né? Porém, a renovação carismática, ela carrega consigo uma história e vai estar, de fato, na história, pela sua linha espiritual, que era uma linha realmente, vamos dizer, uma mistura de um pentecostalismo com um neopentecostalismo, né? E com ela, com certeza, está infiltrado um poder que sempre quis dominar, vamos dizer assim, estar presente com mais vigor dentro da igreja, que é esse poder mais conservador, né? Esse poder mais distanciado do que nós chamamos de responsabilidade política, social, econômica, né? Então, dentro da renovação carismática, se implantou uma visão de uma espiritualidade distante da realidade, né? Por muito tempo, realmente, isso foi generalizou-se. A gente tem uma experiência concreta aqui na Arquidiocese, em tantas outras igrejas. Porém, eu diria que a renovação carismática por si só, ela não carregou esse papel vamos dizer assim, de esvaziar a experiência de comunidades eclesiais de base. Para mim, o que realmente fez acontecer esse esvaziamento das comunidades eclesiais de base foi os poderes mais, vamos dizer assim, dentro da hierarquia da igreja, né? Quando a gente observa figuras como o Ivaldo coloca, o Pacto das Catacumbas, com bispos, principalmente do Nordeste, vamos dizer assim, Dom Helder Câmara, Dom José, Dom Marcelo, Dom Luciano, né? Dom Luciano. Então, imagine, Dom Pedro Calzadala em São Paulo, nós estávamos assim, rodeados de bispos que incentivavam essas comunidades a ter vida. E, de certa forma, a teologia da libertação também ganhava força, né? Mas com esses homens chegando à sua fase a sua fase de afastamento, né? Sendo emérito, automaticamente a igreja, de cima para baixo, colocaram bispos que, de certa forma, abafaram essas experiências. Não aceitaram mais essa experiência, né? Não investiram mais na experiência. Nós tivemos o caso de Recife, não é? Com Dom José Cardoso. Nós tivemos o caso de tantas outras dioceses que, de certa forma, não aceitaram mais essa experiência. Então, eu diria que os movimentos já tinham uma tendência muito forte, principalmente a RCC, já tinha uma tendência muito forte dessa separação da dimensão da espiritualidade e a experiência encarnada na realidade, e aí ganharam mais força, né? Então, isso fez com que as comunidades eclesiais de base foram se afastando. E aí, com novas ordenações de novos padres, o seminário, de certa forma, é o celeiro de formação para esses novos padres, com esses novos modelos teológicos, com os novos modelos litúrgicos, com a nova forma de se manter, principalmente a gente fala muito, é uma preocupação mais com a sua roupagem, com o seu poder, com a centralização litúrgica nas matrizes. Então, isso fez com que acabasse, de certa forma, as experiências eclesiais de base, né? Então, eu não culpo tanto os movimentos de renovação, mas eu coloco muito essa preocupação das hierarquias mesmo, das hierarquias.
E, claro, os movimentos, por si só, vão ganhando cada vez mais uma experiência de uma espiritualidade fora da realidade, e aí vive cada vez mais centrada numa vida mais, vamos dizer assim, espirituosa, num olhar mais de glória, de um Cristo de glória, e esquece do Cristo do rosto sofrido. E isso vai ganhando forças. A gente vê cada dia, por exemplo, nossos irmãos padres fundando comunidades novas, com experiências novas, se distanciando da realidade de paróquias, das comunidades, se isolando e se afastando da própria dimensão de comunhão. Então, hoje, eu diria que não é nem tanto mais a renovação, tá certo? É mais, tem uma outra experiência aí, que é das novas comunidades, que é preocupante. E que aí eu acredito que é papel é o papel nosso, que ainda temos essa experiência da teologia da libertação, como esse viés de ajudar a ter uma formação, a ter uma concepção de um Cristo libertador, que parte justamente das organizações da comunidade, que a gente vai ganhando espaço, né? Eu tenho amigos que eram da renovação carismática, que eram de comunidades novas de vida, que aí, com a amizade, com o conversar, eles foram descobrindo que a experiência que eles iam fazer era mais profunda, né? Ultimamente eu levei até alguns amigos para conhecer algumas comunidades, ficaram assustados, né? Assustados. Eles entregavam cesta básica e achavam que aquilo só entregar estava ótimo na igreja, e eles vão fazer uma experiência diferente, vamos na comunidade. E aí eu fiz com que eles fizessem o caminho contrário. Ao invés de deixar na igreja, fosse deixar lá na Terra Prometida, com Dona Zefinha. Se assustaram e descobriram que o Cristo está em outro lugar também, né? E principalmente no rosto sofrido. Então, eu acredito que a culpa, né? Desse desaparecer das comunidades eclesiais de baixo não é só os movimentos, não. É de uma estrutura que vem de cima para baixo e que, de certa forma, vai forçando o eliminar dessa teologia que se preocupa mais com o rosto dos pobres e impondo uma teologia de uma experiência de um Deus simplesmente vertical, né? Um Deus que se preocupa só de você estar na glória. Então, eu não olho muito, não culpo só um lado dos movimentos, mas eu culpo principalmente a hierarquia que impõe, de certa forma, essa experiência diferenciada. Saulo, eu concordo com o diácono Josnaldo, principalmente em relação a essa fragilização que houve das sedes, das comunidades eclesiais de base. Partindo do princípio que as duas podem, a renovação carismática e as comunidades eclesiais de base, podem caminhar lado a lado. Eu tenho um amigo, irmão, por nome de Marcos Moreira, ex-seminarista, e a gente sempre falava que as duas, a renovação e as SEBs, que são as comunidades eclesiais de base, elas representam a cruz, né? Sendo a renovação fazendo a haste vertical e as comunidades eclesiais fazendo a haste horizontal, né? Que é a haste do contato com o próximo, com o irmão. As duas podem e devem caminhar. Mas, infelizmente, houve a fragilização, houve o sufocamento dessa estrutura de pirâmide, eu acredito que de cima para baixo, né? Até porque tanto o cardeal Ratzinger, em suas cartas, como o próprio Papa Bento XVI, e agora também Papa Francisco, e até o João Paulo II, escreveram coisas boas também sobre a teologia da libertação. Não é? Agora, houve, né, de fato, essa pejoratividade do movimento, do segmento, e culminou nessa questão dessa demonização. A teologia passou a ser uma teologia do demônio, a teologia do demônio, pejorativamente falando, viu, Saulo? Pejorativamente falando da questão do que o que é a figura do demônio para o cristão. Aqui eu estou falando dentro da esfera cristã. Então, a gente vê ditos do Papa João Paulo II, ditos do cardeal Ratzinger, que era amigo de Leonardo Boff,
né? Inclusive, trocava carta com Leonardo Boff, quando ainda era cardeal, né? E Leonardo Boff, quando foi chamado a Roma, ele, para ser silenciado por causa disso, ele preferiu se afastar da estrutura da igreja, né? Ele hoje é casado, é professor, e do que submeter-se a uma censura, porque estavam deturpando essa vertente, essa veia popular da teologia, que é a teologia da libertação. Então, esse esvaziamento que houve foi nada mais, nada menos do que disse aí o diácono Josinaldo, essa questão de cima para baixo. Quando vem assim, infelizmente, fica difícil demais de você combater. Outro dia eu estava dizendo ao diácono Josinaldo que a gente deveria perseverar nos militantes e profetas que temos ainda. Basta a gente ver o trabalho que Padre Júlio vem fazendo aí, excepcional, e outros aí, para não ser injusto, mas a gente não deve silenciar diante dessa opressão, até porque a gente trabalha justamente ao lado dos oprimidos e dos excluídos, então a gente tem que saber lidar com esse tipo de opressão e ser perseverante. Acima de tudo, diácono Josinaldo, o que o profeta Dom Helder falou, a gente não pode deixar o profetismo morrer. O Ivaldo realmente coloca algo muito importante, Saulo. Eu acredito que esse processo que qualquer teoria passa por essa questão esse demonizar esses movimentos, é porque, na verdade, a gente sabe que toda religião, toda estrutura que estiver dentro da sociedade, alinhada ao poder político, aliada a um poder político conservador, a um poder político que não quer que interfira no processo sistemático de poder de enriquecimento, qualquer um movimento que esteja contrário vai sofrer esse processo de discriminação e de exclusão. Isso é o foco de diversidade, quando de fato busca percorrer um caminho contra uma instituição de poder. Isso é uma comunidade, isso é uma teoria. Qualquer um vai sofrer. A teologia da libertação não foi diferente. Imagine bem, vamos ver, nessa linha, quando o Ivaldo coloca do Pacto das Catacumbas, né? Em 1970, a teologia da libertação, ela provocou uma discussão contra, principalmente naquele momento em que a ditadura militar está se encerrando, ela foi contrária justamente ao que? Ao desemprego, ao processo da questão da terra, a questão da indústria, contrária à forma de educação que eles passavam, que era uma educação simplesmente para aprender a fazer o nome de alfabetização. E o sistema de poder político não aceitava. O sistema político queria que, de fato, as pessoas continuassem de olhos fechados, tapados, pobres, buscando simplesmente um pouco recurso que eles davam. Então, automaticamente, eles colocaram a teologia da libertação como esse sistema demoníaco. E como a gente sabe que uma ala da Igreja Católica, uma ala da religião cristã é conservadora e que não queria e nunca quis deixar de estar atrelada ao poder, eles contribuíram, né? E aí é o que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente olhar o Fórum de Diversidade Religiosa, por aceitar toda essa diversidade, né? Por aceitar religiões que viviam à margem de exclusão, por aceitar as pequenas expressões religiosas, ela sofre perseguição. E vai sofrer sempre. E essas lideranças que estão à frente de fóruns como estes vão sofrer, vamos dizer assim, vão sofrer exclusão para conseguir um trabalho, para estar presente também no seu processo profissional. Vão sofrer porque vão ser barrados, né?
Então, a teologia da libertação, ela sofre justamente por esse motivo de estar presente na libertação do povo. Pois está assim, eu sempre digo assim, poxa vida, como é que discrimina a teologia da libertação por querer, por desejar fazer o mesmo processo do Cristo? Né? A gente olha assim, o cego de Batimeu. Por que o cego de Batimeu estava na beira da estrada? Porque não podia estar junto da multidão. Carregava o pecado. Aí o Cristo o que é que faz? O Cristo cura o cego e coloca no meio da multidão. A mulher hemorrágica, não é? A mulher acusada de estar fazendo de prostituição, né, do adultério. Jesus coloca no meio da multidão, coloca dentro da sociedade. Quando a gente observa assim, um movimento como a teologia da libertação, que olha o homem de forma integral e que quer fazer com que ele adentre e participe da comunidade, é excluído. Por quê? Porque quem está atrelado ao poder e está dentro da religião, quem está atrelado ao poder e está à frente de uma igreja, ele não quer jamais estar em comunhão com essa corrente teológica, porque ele vai perder a garantia de poder. Então, quem de fato busca seguir uma corrente como essa, é fazer a opção mesmo de estar no caminho contrário, né? É com Jesus na contramão, como Carlos Mestre escreve. Então, o que é que a gente teve naqueles anos 70, 80, 90? Mortes, mártires, né? Dom Oscar Romero, Padre Ozinho, tantos outros que morreram, Irmã Dorothy até hoje, Margarida Maria Alves. Então, essas pessoas que foram contrárias e que lutaram para que o excluído possa estar no meio da roda, eles vão ter que ser realmente eliminados. Então, é isso que eu coloco, eu fico aí, pego o gancho de Ivaldo, porque, na verdade, não é uma corrente teológica que tem um olhar simplesmente marxista, é mentira. Isso é um fascismo que se coloca para encobrir uma teologia que está inserida de um processo de transformação libertadora. Por exemplo, o curso de Ciência das Religiões, Saulo, coisa boba, né? Mas de onde surgiu? Surgiu da teologia da libertação. Professores, teólogos que ensinavam dentro dos seminários e que foram expulsos dos seminários porque não podia mais dar aula dentro dos seminários, eles foram para dentro das academias e lá começaram a discutir sobre religião. E aí começaram a ver que a teologia por si só não cabia mais, era necessário criar um espaço acadêmico para que pudesse trabalhar concretamente um discurso onde as religiões pudessem participar. Surgiu a ciência das religiões. Então, imagine, da teologia da libertação foram surgindo vários outros campos de conhecimento, né? Vários outros campos de conhecimento. Então, esses, na verdade, que puxam a corda para esse viés de transformação de participação, esses são perseguidos. Não só pela política externa, né? Mas também pela política interna de sua religião, né? Então, eu fico com esse gancho mesmo de Ivaldo e coloco que, de fato, é uma opção, é um discernimento por esse transcendente que está presente no meio da história, né? Na realidade. E é uma perseguição, Josinaldo, que foi alertado de forma sábia, né, por Dom Helder, quando ele disse que quando eu alimento um pobre, me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que há tantos pobres, me chamam de comunista. Então, daí a gente já vê essa linha de perseguição, de opressão, tanto externa como interna. Eu vejo, Josinaldo, uma preocupação maior com a teologia da libertação é aquela ala conservadora de uma teologia fossilizada, de uma teologia que não cresce, de uma teologia que ficou ali estagnada. Então, a partir do momento que perceberam um crescimento, uma adesão e, acima de tudo, uma verdade, de um Cristo que veio para os pobres, que se viu nos pobres, e não só uma teologia baseada no Antigo Testamento, nos profetas do Antigo Testamento, como alguns ainda ousam falar. Mas não, a nossa base é Cristo,
a partir da boa nova que ele trouxe. Se a gente olhar o cerne de toda a questão do Novo Testamento, a gente vê tudo Cristo falando. Quando ele faz a leitura no templo, quem entra na leitura? Cego, surdo, mudo, dentro de uma realidade social que eram os excluídos, que eram os oprimidos. Então, como você bem falou, um fascismo, quando você pega uma teologia popular e quer endemonizar, né? E, acima de tudo, essa perseguição, Josinaldo, que a gente sabe bem de onde parte, de quem parte, que a gente só tem que orar para que realmente ela se converta a essa teologia popular e bela, que é a teologia da libertação. Ivaldo, Josinaldo, a gente tem aqui uma pergunta. Deixa eu botar na tela aqui, só um minutinho, que é do Gonzaga Júnior. Tá? Pronto, a pergunta é: o que vocês acham do atual processo de formação para padres e pastores das igrejas históricas? O diácono Josinaldo aí pode falar de formação, até porque ele faz parte da escola de formação diaconal da Arquidiocese. Gonzaga Júnior, prazer imenso te ver participando. Esse é o meu professor, o qual admiro demais, viu? Grande professor. Eu estou preocupado com a formação atual, né? A formação atual de novos pastores, de novos padres, uma formação que é preocupante no sentido teológico, né? Cada vez mais eu percebo que é uma formação fechada. O que é fechada? É uma formação que não prepara os nossos pastores, os nossos padres, para conviver com o mundo atual. Em que sentido? Um mundo atual que exige abertura, um mundo atual que exige participação, um mundo atual que exige diálogo com as diferenças, um mundo que exige esse estar junto na diversidade. E isso eu não estou vendo nas formações. Outra preocupação é justamente essa dimensão do poder. Em que sentido? Eu não vejo uma preocupação. Eu fiz seminário e, na minha época, foi realmente uma experiência muito positiva, né? Eu não vejo uma preocupação de preparar homens e mulheres, porque aí a gente fala também para as igrejas históricas que têm já contemplado o ministério do pastoreio para as mulheres, né? Graças a Deus. Eu não vejo uma preocupação vamos dizer assim, de tirar da cabeça daqueles que estão nesse processo a ideia de que a sua religião é absoluta e única. Quando, de fato, esses pastores, essas pastoras, os padres, que chegam dentro da sociedade e que se encontram dentro de uma comunidade ou de uma cidade e que se acha único, como é que vai gerar a cultura de paz? Como é que vai sentar numa roda única, onde eu posso agora escutar a experiência do outro e dizer, a partir do nosso diálogo, o que é que a gente pode produzir, o que é que a gente pode protagonizar de paz, de organização, de luta contra a violência, se a gente realmente não tiver essa cabeça de abertura de que eu não sou o único. E isso é preocupante, porque eu não estou vendo isso nas formações, nossa, principalmente. Essa ideia do absolutismo. É preciso, acho que, e Júnior sabe muito bem, o professor Júnior sabe muito bem disso, que é decepcionante quando um padre, um pastor, chega no seu pastoreio com a cabeça fechada, destrói a vida de uma comunidade. Então, eu coloco isso como preocupante, né? Uma doutrina acirrada, onde eu não percebo nada mais, nada menos do que a doutrina, né? E isso é preocupante porque é necessário, principalmente no nosso olhar cristão, é necessário que eu tenha uma visão de misericórdia, onde eu tenho que acolher principalmente os sofridos, seja ele ateu, seja ele cristão, seja ele não cristão.
A igreja, a religião, não precisa estar aberta. E isso eu não estou vendo nas formações dos seminários para futuros pastores, para futuros padres, né? É preocupante. Então, eu coloco isso, o professor Júnior realmente faz uma questão, uma pergunta muito, muito bem colocada, que eu não estou vendo isso nos seminários. E isso, cada vez mais, é uma preocupação também. Eu vejo que isso é uma falência para a igreja, é uma falência para a religião, porque na cabeça desses pastores, a única ideia que eles têm é de massificação, isso é, eu tenho que encher minha matriz, eu tenho que lotar minha matriz de gente para que realmente eu possa ver que tem muita gente. E não é isso. O que realmente faz uma comunidade existir, vivenciar a experiência do Cristo, não é a massificação, não. É o testemunho de vida, o testemunho de envolvimento, é o meu contato com as pessoas, é a minha fidelidade, né? E aí, nessa ótica do professor Júnior, uma das preocupações que eu vejo é essa roupagem, né? Os seminários estão muito também, precisam trabalhar muito isso, tanto no pastoreio das igrejas históricas, evangélicas, protestantes, como na igreja católica, essa preocupação por roupagem, né? Eu tenho que estar muito bonito, eu tenho que estar, assim, eu tenho que mostrar que estou acima de qualquer coisa, né? Eu tenho que mostrar que eu estou bem arrumado. E aí, as roupagens litúrgicas dos nossos padres, dos nossos pastores, amedrontam os mais pobres, amedronta as outras lideranças religiosas que querem estar juntos, né? E quando eu vejo quando eu vejo a partir da minha experiência como cristão católico, a minha referência hoje como líder religioso, o Papa Francisco, com a simplicidade maior do mundo, abraçando, pedindo a bênção a todos, pedindo a bênção a tantos líderes religiosos, né? Então eu vejo que de fato os seminários precisam aprender muito, e é muito preocupante a forma de que eles estão ensinando os futuros pastores e pastoras e padres na atualidade. Eu teria só uma observaçãozinha. As grades curriculares de formação, já falando, né, na comunidade acadêmica, elas acompanham, aliás, deveriam acompanhar a evolução do tempo, não é isso? Para você ver, aonde eu faço hoje, onde eu estou fazendo teologia, eu pago uma cadeira que é o nome Estudo das Relações Étnico-Raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 1 e 2. É uma evolução. Eu acredito, Diácono Josinaldo, que haja aí cursos de teologia, principalmente daquelas academias mais conservadoras, que essa cadeira não está inclusa, né? Que é uma cadeira que você olha assim, a priori você diz, poxa, o que isso tem a ver com teologia? E aí eu estou pagando, não é interconfessional, não. Estou fazendo teologia católica. Mas eles têm, tá vendo essa preocupação agora. A outra cadeira que eu estudo, meio ambiente e sustentabilidade. Ou seja, a nossa casa comum, como a gente costuma chamar, como é o nome do professor aí, Josnaldo? O que fez a pergunta Saulo? Gonzaga Júnior. Gonzaga Júnior. Gonzaga Júnior. Eu acredito que esteja a gente, a igreja, não vou falar igreja, até porque não é uma instituição religiosa onde eu estou fazendo o curso de teologia católica, mas eu acredito, até porque tem um bispo que dá aula, tem padres que dão aula. Então, assim, eu acredito que a igreja esteja evoluindo um pouco nessa questão e que isso a gente só vai render frutos mais na frente, né? Os frutos dessa formação, dessa geração acadêmica que estão de cabeça abertas para esse mundo novo que se reconfigura a cada dia, a cada momento. Eu acredito que os frutos dela possam vir mais na frente. Mas é preocupante esta formação que o diácono Josinaldo falou, que a gente reflete numa falência, não é isso, da nossa religião, infelizmente, da religião, porque seja qual for,
ela parte desse princípio que o diácono Josnaldo falou, ela tende a ir à falência, ela tende a falir, infelizmente. Tem uma outra pergunta aqui para vocês do Eronides. Deixa eu botar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Só um minutinho. Pronto. Nas décadas de 80 e 90, tivemos um movimento muito forte com a presença da juventude. Vejo hoje uma desjuventude. O que vocês acham de base teológica? Pode falar, diácono. Ivaldo tem uma experiência interessante com o padre Lourenço. Acho que é interessante o Ivaldo falar um pouco com por que os jovens nos anos 80 e 90 participavam tanto. Fala um pouco a tua experiência, Ivaldo. A princípio, essa geração que a gente chama de geração fast food, do imediatismo, não é isso? Eu tive o privilégio de pertencer a uma juventude, como bem colocou aí, também dessa década de 80, em que a gente brincava naquela caixa d'água de amianto, sem risco de pegar câncer, como falam aí. A gente era geração metiolate, geração... Em si, foi uma década que ela foi boa, independente de religião, de educação, daquelas coisas. Eu tenho comigo que foi um dos melhores períodos das gerações. A década de 80, já ali meados de 90, por aí. Mas a juventude daquele tempo era uma juventude mais militante, né? Eu fiz parte da PJMP, que era Pastoral da Juventude do Meio Popular, onde a gente vivenciava não só a religião, não só a religiosidade, mas a cultura também. A cultura também. Era muito difícil você encontrar um jovem da igreja que não tivesse envolvido numa cultura do seu bairro, né, da sua escola ou de qualquer lugar. E a igreja estava presente também nessa questão. Já a partir do momento, e isso tudo a gente tem como princípio, né, a pungência das sedes, das comunidades eclesiais de base. Porque é o que mais se assemelha às comunidades primitivas apostólicas. É esse formato das sedes. E a gente vivenciava isso. Né? E isso que foi perguntado, Saulo, ela é uma questão polêmica em todos os campos. Porque a cultura também, houve um esvaziamento da cultura, essa geração de agora não herda mais dos pais, tem vergonha, não querem mais participar de um chachado, de um coco de roda, de um bumba meu boi. Se para a cultura a gente já está com essa dificuldade, imagina para a questão da religiosidade. Ah, não, é careta, demodê, eu vou para a igreja por quê? Então tem todo esse contexto da influência, no meu ver, do fortalecimento das bases, das comunidades eclesiais de base, que emanava essa questão da cultura, do respeito à família, da família participar como um todo, que todos tinham tudo em comum. Então, principalmente a nossa igreja da Paraíba, que na minha época a gente tinha o padre Lourenço como o responsável pela juventude da arquidiocese, a gente se envolvia em tudo. Acabaram com o grito dos excluídos. Até o nome é um nome que remete a uma ação de covardia acabar com o grito dos excluídos. Não tinha nada... Ah, não, politizaram. Problema de quem politizou. A juventude daquela época, a gente participava dos blocos, quando eu falo os blocos, do grito dos excluídos. 7 de setembro tinha um desfile, depois vinha os blocos do grito dos excluídos, era uma juventude que participava ativamente. Hoje, infelizmente, essa globalização aí desvairada,
a falência da instituição família, isso tudo reflete nessa questão daí do que foi perguntado. Então, eu acredito que a gente tem que voltar à base, a gente tem que fortalecer as bases, para só a partir daí, a gente dar uma roupagem nova, para a gente recomeçar. Infelizmente, não tem um botão de resetar, né? Mas se pudéssemos, seria a melhor opção. Ivaldo, você falou, né, no grito dos excluídos, né, Josinaldo? E eu queria entender, né, através da teologia da libertação, né, esse movimento, porque até onde os poucos recursos que eu tenho de leitura da teologia da libertação, basicamente é um pontapé que vocês deram como essa teologia, né? Então, falar um pouquinho também sobre o grito dos excluídos e da importância dele, seria muito bom para quem está assistindo para a gente, né? Pois é, Saulo, é muito importante o grito. Quando eu vejo a luta de vocês do Fórum da Diversidade, o grito foi esse primeiro pontapé, né? Mas antes, só reforçando aí da juventude, Heronildes, eu acredito que não é teológico. É e não é, mas nesse momento não é teológico. É opção mesmo pela juventude, né? A igreja faz tempo que deixou de ter a juventude como prioridade, como opção, né? A juventude, na verdade, quando a gente vê Medellín, a igreja fez opção mesmo, preferencial, Santo Domingos. Ela se preocupou em conferência, se preocupou com a juventude. E o objetivo da preocupação era fazer jovens participantes, ativos e transformadores, protagonistas de sua história. Então, imagine, se criou a Pastoral da Juventude. A Pastoral da Juventude. E aí o Ivaldo colocou a figura de Padre Lourenço, hoje casado, mas era a figura articuladora. Então, os jovens estavam na rua, os jovens estavam organizando formação. A igreja, ela tinha um centro de formação da juventude. Aqui na Arquidiocese era Serra Redonda, né? Era um centro de formação para a juventude, para líderes jovens. Essa formação funcionava quinzenalmente. E as paróquias, a arquidiocese, patrocinava essa formação. Então, imagine, os jovens estavam sendo vistos, os jovens estavam preparando. Então, não é teológico, é opção mesmo, é prioridade. Não tem uma prioridade, não tem um investimento concreto para que o jovem possa se organizar. E dizer que jovem é mentiroso, que jovem não tem sonho, é mentira também. Isso, de fato, é uma forma de deixar os jovens numa discriminação de que jovens não sonham, de que jovem quer droga, de que jovem quer rock and roll, de que jovem só quer diversão. É mentira. Quando a gente chega nos movimentos de renovação de novas comunidades, a maioria é jovem. Jovens que vêm de longe para participar dos movimentos. Quando a gente observa, por exemplo, o EJC, jovens vêm de longe, numa distância maior do mundo, para poder estar ali. E eles não pensam que é só um fenômeno religioso, não é. O jovem gosta de se encontrar com outros, o jovem gosta de partilhar suas experiências, o jovem quer realmente se encontrar com outros jovens, né? O Padre Zezinho disse que jovens é como andorinhas, onde chega faz barulho, né? Então, o que é que realmente está faltando? Está faltando a prioridade. É ajudar esses jovens a fazer um encontro verdadeiro com o seu sagrado, né? Com o seu transcendente. E mostrar que esse transcendente que ele busca é um transcendente que está na história, que quer fazer com que eles construam história, né? E aí, nós carregamos, quando eu digo, porque eu faço parte também dessa igreja, dessa realidade, nós vamos carregar em nossas digitais a culpa por ter uma maioria dos casos de depressão ser jovens. Por quê? Porque o papel da religião, o papel da igreja é despertar essa espiritualidade infinita de sonhar, de ter utopia, de participar. E quando eu não faço isso, eu estou pecando, viu? Estou carregando um pecado grave. E aí, quando eu vejo os jovens do Levante Popular agitando na rua, buscando seus direitos, gritando, cantando, eu digo, o jovem é isso. O jovem é isso. E não pense que esses jovens são ateus, não, viu?
Nos encontros dele, eles fazem belíssimas místicas. Mística que você fica encantado com as místicas que eles fazem. Então, na verdade, Heronildes, não é teológico, não. Eu ia dizer um palavrão, mas não posso não, né, Saulo? É falta de prioridade, é discernimento, é opção que não está tendo, é falta de espírito, de desejo de realmente pegar os jovens, de juntar e dizer assim, vamos pensar juntos, né? Porque jovens pensam, jovens eles são dinâmicos, eles são carinhosos, são afetivos, têm desejo de ser visto, né? Então acho que é a opção mesmo, é a opção. Quando se trata do Gritos Excluídos, Saulo, o Gritos Excluído ele surgiu nos anos 90 com um objetivo. O objetivo do Gritos Excluídos é que, na verdade, a igreja tinha se envolvido tanto no meio social que agora precisava de um espaço único que todo mundo pudesse gritar. E é impressionante como o Gritos Excluídos foi gerado no meio do diálogo ecumênico, né? Do diálogo interreligioso. O Gritos Excluídos foi um espaço pensado para realmente trazer e colocar na rua todas as expressões religiosas, todas as expressões de ateísmo, todas as expressões de filosofias de vida. E ali todo mundo podia estar junto para gritar em um só grito, né? E é importante o Gritos Excluídos porque o primeiro tema que o grito gerou foi vida em primeiro lugar. E essa vida em primeiro lugar era o direito de viver, o direito de ser, o direito de buscar participar, o direito pelo emprego, o direito... Então, imagina, foi o primeiro grito dos excluídos. Então, quando eu vejo a sua luta, Saulo, de diversidade religiosa, eu vejo como fruto dos primeiros gritos. Porque foi o Gritos Excluídos que começou a gerar os primeiros espaços de sentar numa roda e chamar pai de santo, mãe de santa, umbandista, de chamar os espíritos, de chamar os evangélicos, de chamar as igrejas históricas para pensar e dizer o que é que podemos falar junto. Então, Gritos Excluídos surgiu a partir dessa preocupação de ter um espaço, de estar todo mundo junto, gritando por um só tema, a vida em primeiro lugar. E aí foram surgindo, né? O direito pela vida, aí depois veio surgindo a questão contra a violência das mulheres, veio surgindo... Então, imagina, o Gritos Excluídos foi tão rico nesse aspecto, que gerou lutas sociais, gerou também organizações por direitos. E um dos direitos foi esse, a diversidade religiosa. Então, o Gritos Excluídos, ele sofreu tanta perseguição, que, como o Ivaldo colocou, né? Na Arquidiocese da Paraíba, a Arquidiocese deixou de organizar por muito tempo, mas não morreu. Não morreu. Porque os movimentos disseram, a gente vai continuar. Então, o Gritos Excluídos passou a ser organizado, principalmente aqui, em muitos lugares, pelos movimentos. Os movimentos, né? E é impressionante que aqui em João Pessoa... muitos jovens, principalmente o professor Júnior, que está aí, viu? Gonzaga Júnior, né? Mateuzinho, irmão de Gonzaga, né? E junto com o Ricardo Brindeiro. Ricardo Brindeiro segurou esses jovens por muito tempo, organizando o grito. Alder Júlio, a gente não pode esquecer do professor Alder Júlio, seu Elias Cândido, aí depois o jovem Marquinhos, o Gleidson, essa turma, a Ana Paula que faleceu esses dias. Então, essa turma foram a turma que segurou a peteca, né? Então, mas o grito passou a ser perseguido, Saulo, porque, de fato, foi um espaço onde todas as religiões, todas as expressões, ateus ou não, passaram a sentar junto e pensar junto, rezar junto, celebrar uma mística junto, né? Eu esses dias, meu projeto de doutorado está muito em cima disso, porque hoje eu deixei essa preocupação de seguir muito a modinha e tal. E aí, eu pensei esses dias, eu tive um trabalho muito forte no Alto do Mateus e encontrei Ricardo Brindeiro na sua intimidade, né, na sua casa. E era tido como ateu, era tido como comunista. E um dia eu entrando na casa dele, ele morava no Alto do Mateus, ficava uns dias lá, mas a residência era em Recife, mas numa sua casa no Alto do Mateus,
eu entrei para tomar um café junto com outros jovens e eu vi num quartinho, num quarto ali escuro e uma vela de sétimo dia, né? E a Bíblia aberta, eu tive a curiosidade de olhar e perguntei, Ricardo, você lê a Bíblia todos os dias? Todos os dias. A minha mística de vida é me encontrar com o libertador. Então imagine, um homem que era tido como para a igreja, para muitos da igreja, um ateu, um comunista, carregava consigo a mística e aquilo fazia ele não desistir. Então eu entendo que essas lideranças, na verdade, são muito perseguidas, mas não me decepciona mais porque o Cristo foi assim, né? O Cristo foi assim. Então o grito dos excluídos, Saulo, para mim ele representa os primeiros passos do que hoje se tem, a luta pela diversidade, a luta pelo diálogo ecumênico, a luta por juntar todas essas forças que gritam ainda pelo direito à vida. Então o grito dos excluídos é isso. Eu quero estar junto e misturado direto com essa turma que, de fato, são tão excluídos pelas religiões, que são tão, assim, considerados considerado excludentes, né, da igreja. E agora, te conhecendo, aí te admiro mais ainda, né, cara, nessa luta. Mas é isso aí, o grito. Mas Saulo, o Diácono Josnaldo lembrou aí uma situação. O primeiro grito dos excluídos foi em 94, só um adendozinho. Eu surgi em 94, mas na realidade o projeto embrionário foi em 94, mas 95 foi o primeiro grito dos excluídos. Mas eu estava no quartel na época e eu tinha um comandante do pelotão de manutenção por nome de Capitão Matos, que é pai de uma amiga nossa aí, aliás, uma amiga sua, né? Miss Paraíba, que participou aqui da pergunta ainda agora. Ela sabe quem é. Sobrenome Matos, você já deve saber quem é. Mas o Grito dos Excluídos, Saulo, ele que teve esse projeto embrionário, ele rompeu fronteiras e adentrou a América adentro. A ponto de que o que era um projeto tímido, entre aspas, porque não se tinha noção da dimensão que ela iria pegar, bicho, era o acontecimento. Era o acontecimento. Hoje, com o tema da campanha, porque o Grito dos Excluídos surgiu justamente para aprofundar o tema da campanha da fraternidade, prioritariamente, né? Ela surgiu no seu projeto embrionário dessa forma que era para aprofundar o tema da campanha da fraternidade. E se fosse hoje, Saulo, com esse tema da campanha da fraternidade 2021, que está sendo polemizado por uma ala conservadora da igreja, né, estarem atirando pedras na CNBB, mas se fosse hoje, a gente teria, né, Josnaldo, o bloco da diversidade religiosa. Né? Nós teríamos ali no bloco para desfilar, e eram todos os blocos eles eram entrelaçados. Não era de forma, não, vai bloco, não. Tinha toda uma pedagogia dentro dessa apresentação, disposição dos blocos. Né? Parabenizar você, de fato, porque assim eu vejo sua luta, vejo sua guerra, sua carreira, sua correria para perpetuar esse trabalho. E não desista, meu irmão, não desista. Trabalho muito bonito. Tenho em você agora uma pessoa na minha cota de amigo pessoal, sabe? Já externei para você o carinho e a admiração pelo trabalho. E assim, cada vez mais, esse seu trabalho só me encanta e faz com que você, para mim, passa a ser um livro. Um livro. Aí você entendeu o que eu quero dizer. Queridos, verdade. você acabou tocando também. Oi, pode falar, José, pode falar. Depois eu pergunto. É importante, Saulo, o que o Valdo colocou, porque nesse momento, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está sofrendo muita perseguição por grupos católicos, por ter como tema a campanha da fraternidade esse ano o diálogo ecumênico, não nem o diálogo interreligioso, ecumênico, né? Imagine, sofrendo perseguição, sendo chamado de comunista, olha, terrível.
Imagina, essas pessoas não têm noção do que elas estão falando, porque elas estão sendo contrárias de toda a profecia do Cristo, né? Imagine, a ideia do diálogo ecumênico é justamente esse desejo de dar as mãos para partilhar com os nossos irmãos evangélicos, com os nossos irmãos históricos, das igrejas históricas, para partilhar a ideia da paz, né? Da paz. Essas pessoas não têm noção, por exemplo, do Papa Francisco, que está clamando diariamente por esse desejo do diálogo ecumênico, pelo o desejo do diálogo interreligioso. Então, é essa façanha terrível que as pessoas têm, principalmente dos nossos irmãos católicos, de achar que nós vamos perder espaço no momento em que a gente se encontra. É o contrário. Não vamos perder espaço coisíssima nenhuma. Nós vamos ganhar espaço. Em que sentido? De estar mais próximo dos outros. De perder essa façanha de ideia de que somos todo-poderoso, único e verdadeiro. De perceber que Deus está presente em tantas formas de expressão de profecias em outros espaços, né? Então, colocar aqui o meu clamor mesmo e a minha revolta pelos que estão se posicionando contra a CNBB. Na verdade, isso é uma profecia, um testemunho de que precisamos, de fato, gerar mais diálogo, gerar mais espaço que possamos encontrarmos juntos na ideia da casa comum, né? Então, o que o Ivaldo coloca, eu enfatizo a campanha da fraternidade pelo que os bispos da CNBB estão passando hoje, né? E dizer que não podemos baixar a nossa cabeça. Precisamos dar continuidade a esse testemunho do diálogo, porque a gente só ganha experiência, né? O partilhar dos saberes, né? O compartilhar dos saberes. E como diz o Padre Egídio, botou um vídeo aí externando justamente a indignação dele também, e ele fala que a carta, na realidade, ela traz essa exortação da tolerância religiosa que até o próprio Paulo, traz em sua carta, né, a exortação a essa tolerância religiosa. E Padre Egídio falou uma coisa que é interessante, que, abre aspas, ele diz, apenas nos conclama, né, a campanha da fraternidade, apenas nos conclama a ver Jesus não somente no alto, mas também no irmão que está ao nosso lado, que muitas vezes fingimos que não vemos. Perfeito. É justamente isso. Padre Egídio foi muito feliz na colocação dele, porque em 2 linhas ele definiu toda essa questão da polêmica, né? Apenas a campanha da fraternidade, apenas conclamamos a ver Jesus não somente do alto, não somente no alto, que é esse o problema de alguns, né? Que só querem enxergar o Jesus no alto, não querem enxergar Jesus no próximo, não querem enxergar Jesus no pobre, não querem enxergar Jesus no doente, e por aí vai. Que é justamente, aí volta, que é essa linha, não só ecumênica, mas essa linha de libertação dessa corrente que a gente traz. É isso que pulsa no sangue da gente. É esse fogo animador de libertação de uma sociedade oprimida, através do evangelho, que a gente faz isso, claro, mas acima de tudo, dizendo, ei, acorda, estamos do teu lado. Cristo disse, e daí, a partir do momento, a gente desenvolve toda a teologia em cima do que Cristo falou, e não em cima de Marx ou qualquer outro filósofo ou socialista pensador aí. Vocês acabam também reforçando na fala de vocês aquilo que a Paraíba já tem, né? Porque, por exemplo, a gente pode citar a Arquidiocese da Paraíba como uma percussora no Nordeste em estar apoiando o diálogo interreligioso, né? A figura de Padre Júlio... Eita, meu Deus do céu. Luiz Júnior, Padre Luiz Júnior, né, que está dando uma força muito grande para que a Arquidiocese tenha um braço de diálogo, né? Dom Delson também, a gente não pode deixar de citar o arcebispo da Paraíba, eles têm essa preocupação, né? A gente tem hoje no fórum
né, pessoas que estão da diocese ou que estão nas bases, né, trabalhando justamente esse diálogo. Eu posso citar aqui o Euclides Franklin, eu posso citar o próprio Eronides Ovidio, que está aqui assistindo a gente, o diácono Josinaldo, você agora, né, Ivaldo? Também com essa prerrogativa, e a gente reforça com isso a preocupação, né, com o que está acontecendo agora, né, com essa forçação de barra, né, com relação às situações que a gente vem enfrentando no país, né, e vocês trazem justamente a campanha da fraternidade como uma dessas expressividades que a igreja tem de diálogo sendo atacada pela ala conservadora. Então, por exemplo, a gente tem um carinho muito grande com a Igreja Católica Apostólica Romana aqui na Paraíba. Por quê? Porque, historicamente, né, Dom Marcelo, o padre, vocês falaram, que a minha memória, ultimamente, depois do Covid, ela está um pouco fraca, tá? Isso é uma das perspectivas do Covid. Mas muitos grandes nomes, né, estão à frente da luta, né? E eu não posso também deixar de citar o exemplo lá do Rio de São Paulo, que é o padre Júlio Lancelotti, né? Que basicamente ele mostra que a igreja está sempre no ideal de libertação, no ideal de que o povo, aquele que é oprimido, aquele que está, né, na base, ele precisa ser cuidado. E aquela marretada, em muito, nos define, né? Esse diálogo interreligioso, né, ou então nas suas perspectivas de ecumenismo, né, porque o diálogo interreligioso é uma coisa, o ecumenismo é outra, e isso reforça, né, que as outras religiões, as outras expressões religiosas estavam junto com ele marretando, né? Eu, por exemplo, participo de alguns fóruns Nordeste e Sudeste, e é da boca de todos que se houvessem mais marretas e tempo suficiente, nós já estaríamos destruindo pedras e mais pedras que atravancam o caminho, né, de estar preocupado com aquele que é oprimido. Então, queridos, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, né, que a gente já vai 1h17 de live, né, para não ficar muito cansativo, e eu gostaria que depois, né, vocês pudessem a gente marcar uma segunda rodada para a gente estar conversando, né, que o assunto é muito vasto. A teologia da libertação ela abre portas e umas portas se entremeando por elas, e a gente acaba, né, tendo muito assunto para discutir. Então eu queria que vocês fizessem as considerações finais para a gente poder, né, finalizar a live e já deixar marcada para a gente poder continuar esse diálogo tão maravilhoso. E aí? Saulo, agradecer a você a oportunidade. Só antes, só uma observação no que você falou. Eu não sei as demais religiões, mas o cristão, ele nunca deveria ser contra essa questão da interreligiosidade. Porque a gente vai encontrar no Antigo Testamento uma figura de Melquisedeque, que só sabia que ele era sacerdote de Deus Altíssimo, não tem mais informação, mas era uma figura que ainda é enigmática. Porém, a gente sabe muito bem a história envolvendo Melquisedeque com o profeta. A gente vê o nascimento de Cristo, o encontro de José e Maria com os 3 reis magos. Qual era a religião deles? E a gente vê Paulo exortando a tolerância religiosa. Então, para nós cristãos, você se negar, ter intolerância às demais religiões, é uma falta de conhecimento bíblico até. Eu chegaria a dizer que é uma falta de conhecimento bíblico. Agradecer a você a oportunidade, Saulo. Dizer que pelo menos eu estou à disposição, você sabe, pode contar comigo aqui para o que der e vier. Não só para isso, mas para o que você precisar. Sabe que tem seu amigo, irmão aqui. Agradecer ao diácono Josinaldo também pelas palavras, pelos conselhos. Como eu já falei no início, volto a repetir, foi uma pessoa que me trouxe de volta para o caminho. Agradecer a ele. E eu já voltei aí com esse avivamento de libertação. A todos agradecer aí a interação, agradecer a oportunidade, e que venham mais vezes aí, que
estou pronto para a gente brincar aqui, de conversar e debater. Muito obrigado. Saulo, foi um prazer imenso, né, Saulo? Acho que nos conhecemos melhor nessas idas e vindas para o Conde, né? Ivaldo também estivemos muito próximo esses dias, acho que foi encontro mesmo de irmãos. E como o tema diz, né, Teologia da Libertação e bem viver é justamente esse fazer com que as pessoas se encontrem num equilíbrio onde ele está, né? Estar bem com a natureza, lutar pela natureza, estar bem consigo mesmo, lutar por si mesmo, estar bem com o outro, lutar pelo outro, né? Lutar pela saúde, lutar pela vida, isso é bem viver, é poder estar equilibrado, no equilíbrio. E quando a gente observa o bem viver e as religiões, a gente vê que, de fato, quantas religiões lutam pelo bem viver. Se a gente observar o budismo, se a gente observar o islamismo, se a gente olhar as religiões de matriz africana, se a gente olhar a própria Wicca, essa luta de se manter no equilíbrio com a natureza, de não se envolver com tantas drogas, né, com tantos remédios, né, Saulo? Mas buscar realmente se manter no equilíbrio natural. Poxa vida, isso é bem viver. Então, a teologia da libertação, quando observa todo esse amparado, todos esses anseios das religiões, a teologia da libertação diz, olha, precisamos dialogar com todos para a gente aprender mais. Então, isso é bem viver, é estar junto, é bem viver. Então, eu fico grato por essa oportunidade. É um espaço da gente desmistificar do que fizeram da teologia da libertação e pedir para que todos aqueles que realmente gostam da teologia da libertação tire ela das academias e traga ela para o lugar dela, que é as comunidades, que é as periferias, que é os espaços de luta, é o espaço do diálogo, da diversidade. E com certeza a gente vai estar mais próximo do libertador. A gente vai estar mais próximo do transcendente que está junto na história. Né? Então, com um prazer imenso estar com o Saulo, com o Ivaldo e com todos que estão aí e dizer que estamos juntos, misturados, para qualquer luta que a gente deseja de transformação. Será que Saulo caiu, Josnaldo? Eu acho que a gente ainda está... se ele caiu, ele deve voltar aí. Vamos aguardar. De fato, ele caiu. Vamos aguardar Saulo aí, agradecer o espaço, convidar a todos aí, né, Josnaldo? Em breve a gente vai ter aí, né? Formação, grupo de formação. Nossa, Saulo, estava aqui aproveitando sua queda, viu? A minha internet está muito ruim, eu peço desculpa para vocês, viu? Mas eu estava aqui falando, aí eu vi que caiu. Mas olha, diga qual é. Não. Em off, deixa quieto. Mas, queridos, só para dar continuidade, falando a respeito do projeto, né? A gente traz nesse projeto aqueles que trabalham, né? E mostrar essa diversidade que a gente falou. A nossa primeira live foi falando sobre a teologia inclusiva com o pessoal da ICM, né? Com o pastor Willam e com o reverendo Cristiano Valério. E hoje eu tenho esses dois bastiões da teologia da libertação, que é o diácono Josinaldo e o querido Ivaldo Lima. E assim, essa é a prática que a gente tem enquanto fórum, né? Trazer informação e qualidade e mostrar que o diálogo ele é possível, né? Então, aqui vocês assistindo a gente, o quanto de assunto a gente tem para vocês terem conhecimento, né? Porque conhecimento é a chave para que a gente possa realmente coibir e combater a intolerância religiosa.
né? Se nós não conseguimos escutar o próximo, se nós não conseguimos, dentro das nossas diferenças, entender o que será do mundo, e esse projeto traz para vocês isso, né? A gente está tentando toda sexta-feira uma live para trazer esses expoentes que compõem o fórum nas suas mais variadas seccionais, desde lá de Cajazeiras para cá, para a capital paraibana, João Pessoa, e assim, mostrar o trabalho, mostrar essas caras, mostrar que realmente a Paraíba ela é autônoma dentro desse processo. E quando eu digo autônoma, ela é pensante, ela não está aqui sendo guiada por A, por B, por C, todo mundo de mãos dadas, construindo, sim, essa perspectiva de luta, essa perspectiva de ajuda humanitária e de se preocupar com o próximo. Independente do meu credo, da minha filosofia política, da minha filosofia de vida, né? Aquilo que a gente traz para vocês é essa construção. Então, por exemplo, trazer para vocês hoje aqui o diácono Josinaldo e Ivaldo, né, traduzem isso, né, para vocês conhecerem o que é realmente a teologia da libertação. Muita gente acha demais sobre ela, mas hoje a gente teve uma pequena aula aqui e a gente vai dar continuidade, né? O Ivaldo tem um canal, né, chamado Teologando, então, se vocês puderem dar uma olhada no YouTube, né? O Josinaldo, né, Josinaldo? Qual é o nome do teu canal? Meu canal ainda está assim, sendo construído, Teologia da Libertação mesmo, né? Tem já alguns vídeos, mas estou aí com a coluna aí, nesses dias vamos ativar, junto de Ivaldo aí, teologando, né? Mas é Teologia da Libertação. Só aproveitar para vender o peixe, né? A gente pretende fazer essa convergência, daí justamente a gente está nesse processo de formatação, mas o Teologando, ele pretende abordar a teologia como um geral, né? Tanto que ele é com TH, o do Theos, como bem Josinaldo deixou claro na nossa conversa, é sobre divindade, sobre um Deus ou divindade, não necessariamente o Deus o qual eu sirvo, mas a gente pretende discutir religião e teologia de uma forma geral. Então a gente vai, a priori, postar os vídeos lá. Mais para frente, no segundo semestre, a gente começa a fazer umas lives. Foi por isso que eu lhe perguntei, Saulo, sacerdote da Wicca, a teologia, e você respondeu, eu disse, pronto, isso aí vou levar para o canal para a gente fazer um bate-papo legal. Vamos aqui, né, se despedir, quem está assistindo a gente até agora. Então, pessoal, muito obrigado. E fiquem tranquilos, vocês vão ser avisados da próxima live desse projeto Pratas da Casa, viu? No mais, muito obrigado pela assistência, né, e paciência. Então, até logo, até a próxima. Tchau, tchau.